A paz do Senhor, estamos dando início a mais uma videoaula. Vamos trabalhar nessa lição 5, um inimigo que precisa ser resistido. E você? Você sabe o que significa um cristão de duplo ânimo? Sabe qual a diferença de inveja e cobiça? Você vai saber tudo isso aí nessa nossa videoaula. Após Estamos dando início agora a esta aula, que é a nossa lição 5, de 3 de fevereiro de 2019, com o tema um inimigo que precisa ser resistido, onde vamos tratar sobre a Epístola de Tiago. Sabemos que a Epístola de Tiago é um dos livros mais antigos do Novo Testamento, onde ele nos ensina um grande ensinamento aos crentes daquela época, que pode ser servido à igreja de hoje também. O nosso textuário está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A maneira mais forte de você resistir às investidas do diabo é você resistir, permanecer como Cristo no deserto, permanecer firme. Você está vendo aí, estamos com um cenário novo hoje, estamos aqui. Geralmente eu gravo lá dentro de casa, mas está uma grande zoada, tem muitas crianças brincando lá hoje, então eu vim aqui pro meu quintal. Você está vendo a tela no fundo ali, uma bonequinha das meninas ali pendurada. Estou aqui na rede, onde eu gosto de ficar relaxando. Vamos para a nossa aula. Nosso texto, nossa leitura bíblica em casa está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 10, que diz: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podes alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para os guardardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vós diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos e dá, porém, graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós duplo ânimo. Purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Convertei-vos o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Essa epístola de Tiago é muito interessante. Outras palavras chamando a santidade. A carta é dirigida aos cristãos nos primeiros momentos da história sagrada. Tiago mostra que resistir ao diabo já era um bom começo. A presente lição esclarece por que devemos resistir às paixões e mostra ainda que a amizade do mundo nos torna inimigo de Deus. Primeiro passo, nós sabemos que a Epístola de Tiago é uma das cartas mais antigas do Novo Testamento, onde apenas nos 5 capítulos dela, só 2 vezes menciona o nome de Cristo. E esta carta foi direcionada aos primeiros cristãos dispersos de origem judaica. Ou seja, essas cartas que foram enviadas para os primeiros cristãos daquela época, ela fala muito forte sobre o coração da igreja de hoje. Então essa epístola de Tiago é muito boa, muito interessante. Pois nessa lição vamos abordar alguns pontos dessa carta de Tiago que eu acho muito interessante. O nosso ponto 3, o tema fala assim: ao separar a fé das obras, a epístola enfatiza o cristianismo prático e nos dá a munição para resistir ao inimigo e ao pecado. Quando nos fala sobre o cristianismo prático, nos fala sobre demonstrar o verdadeiro sentido do cristianismo, que é o amor e o testemunho. Pois não adianta você conhecer as Escrituras, você conhecer a palavra, você estar todos os dias na igreja e você não ter o principal fundamento que o próprio Jesus ensinou, que é o amor e o testemunho. Quando a sua vida não testemunha as pessoas que estão à sua volta, que você sabe o que você representa um Cristo, seu cristianismo é em vão. Quando o seu cristianismo não demonstra como você é uma pessoa que não tem amor, que não tem sentimento, demonstra também que seu cristianismo é em vão. A Epístola de Tiago nos fala muito forte sobre isso, pois nós devemos não apenas falar, não apenas carregar uma Bíblia na mão,
Não podemos apenas nos vestir como cristão, sendo que o nosso testemunho, o nosso amor não demonstre isso. Porque a verdadeira essência que a Epístola de Tiago nos mostra é que a nossa conversão primeiro vem de dentro. E quando a conversão vem de dentro, quando você se converte por dentro, você consegue, de uma certa forma, resistir ao maior inimigo, que é o diabo. A Bíblia fala para você resistir ao diabo, você tem que estar dentro do seu coração com um verdadeiro amor, com um verdadeiro testemunho. Porque nós temos uma guerra e pelejas, e que nós pelejamos, nós enfrentamos, e essa disputa que nós lutamos, ela é uma maneira de nós entendermos que nós estamos em guerra, estamos batalhando, estamos guerreando, e que para batalhar e para guerrear você tem que ter estratégias e resistência. Não adianta você correr muito e cansar rápido. O importante é que você vá no pique em que você consiga chegar até o final. Aí você pode observar que pessoas esquecem que a peleja e que a guerra não é apenas uma batalha, pois você resistir ao diabo terá que ser todos os dias, todos os momentos. Você terá que renovar sua fé todos os dias. A cada momento você terá que renovar. Então eu sei que tem pessoas que começam logo no evangelho, ela quer pregar, quer evangelizar, ela quer louvar, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas conforme o tempo você vai encontrando, você procura essa pessoa, cadê? Está desanimada, está sem fé, está alguns até desigrejados, que começou com muito gás, muita força, mas não se preocupou com o condicionamento físico da resistência. E o condicionamento físico da resistência do cristianismo, a base é oração e palavra. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, você consegue ter resistência para continuar a caminhada, para continuar esse chamado. E para resistir o diabo, que é um adversário muito poderoso, você tem que estar engajado debaixo das mãos do Todo-Poderoso que é Deus. Nosso segundo ponto, do segundo ponto fala assim: os deleites, os maus desejos que eram a motivação dessas pelejas dos vossos deleites. O termo deleite, que aparece 5 vezes no Novo Testamento para descrever deleites ou prazeres ilícitos, originalmente significava prazer experimentado pelo sentido do paladar, posteriormente por meio dos outros sentidos e da mente. No período helenista, o conceito se restringiu ao significado gozo sexual, deleite sexual, é a procura indiscriminada do prazer. Ou seja, os deleites, os prazeres, as sensações mundanas têm afastado muita gente do caminho do Senhor. Porque com falta de preparo, com falta de resistência, tudo que vem consegue paralisar o novo crente, ou o crente antigo, ou o crente velho, como você queira chamar, do verdadeiro propósito, que é a batalha que estamos enfrentando. Se você observar bem os deleites, ele consegue fazer as pessoas ficarem um período na igreja e um período fora dela. Faz a pessoa ter uma dubiedade de pensamento. Às vezes quer Cristo, a outra vez não quer. Uma vez eu quero, outra não quero, porque as lutas carnais conseguem vencer. Pessoas que desistem do batismo, desistem de tomar Santa Ceia, apenas para não viver uma vida casada, para ter uma vida de fornicação ou um casamento sem legalização. Então prefere ter essa opção do que ter o batismo, do que tomar Santa Ceia, e de uma certa forma se torna vulnerável na mão do diabo, porque a própria palavra nos diz que os fornicadores não herdarão o reino dos céus. É bom que você, professor, trabalhe bem esse ponto para os seus alunos, para demonstrar a eles que não importa cantar em grupo, se apresentar, mas que a sua vida não esteja direcionada às diretrizes do altar do Senhor. Nós temos um ponto muito importante, é que as pessoas que ficam nos deleites, elas, em um certo tempo, elas têm cauterizado a mente, achando que é normal estar na vida que está, achando que é normal viver como está. Então que a gente possa colocar nessas pessoas o intuito de resistir a esses desejos e combater este inimigo invisível, que é forte, mas que pode ser vencido com oração, com jejum e com a palavra. Nós temos o terceiro ponto, diz assim: cobiçosos e invejosos. Nós sabemos que há uma diferença entre cobiça e inveja, que destila muito forte. A cobiça, a nossa lição fala que é o desejo excessivo de possuir o que pertence a outro. É você
ter no seu coração o desejo de ter algo que não é seu. Pessoas que maquinam contra o outro. Às vezes você pode ver que até em muitas igrejas, irmãos brigam, ficam de mal com o outro, lutam, viram inimigo, dividem a igreja, porque às vezes não concorda com o cargo de que o pastor deu a um, às vezes não concorda com o pastor que está na congregação, às vezes não concorda com o regente, não concorda com as pessoas que estão ali na frente da obra. Então faz aquela cobiça. Na realidade ele faz uma divisão na igreja, mas o que ele quer na realidade é a posição. Ele quer é o lugar da pessoa. Isso é uma pessoa cobiçosa. E os cobiçadores que têm esse sentimento podre acham que as coisas só dão bem quando ele está na frente. Acham que as coisas só dão bem quando ele está fazendo. Acha que a santidade é só quem está com ele. Acha que o santo é só quem anda com ele. Mas não entende que o sentimento do amor de Cristo nos dá igualdade. Que todos nós somos membros de um só corpo. A inveja ainda é mais complicada ainda. Porque a inveja ainda chega a ser algo pior. Porque a inveja é alguém que tem tristeza, sentimento de tristeza, e perde a alegria porque alguém tem algo. A inveja é pior. Porque a inveja deixa a pessoa triste, angustiado, por não ter aquilo que o outro tem. E o coração invejoso, ele torna-se um coração um dos piores que tem. Porque um coração invejoso pode matar. O coração invejoso, por ele não ter, ele quer matar. Nos faz lembrar daquelas duas mães que quando as duas tiveram filho, e uma dormiu à noite, e quando despertou, o filho dela estava morto. Ela trocou com a outra mãe, e ambos foram parar perante o rei. E quando o rei interroga as duas mães e diz que as duas têm direitos, então que ele mataria a criança e dividia no meio, uma das mães disse logo: mata e divide. A outra não, a outra permitiu que desse, pois ela não queria que o filho morresse. Mas a outra, porque o dela tinha morrido, ela queria que o da outra morresse também. Por isso ela permitiu isso. Então, isso é um coração invejoso. Um coração invejoso é muito próximo do coração do diabo. Que foi a inveja do diabo que afastou ele do trono de Deus. Foi a inveja que tirou ele da presença do Senhor. Vamos falar agora do quarto ponto, que fala de adúlteros e adúlteras. Tiago continua a linguagem metafórica, usando desde o Antigo Testamento para descrever a apostasia de Israel e sua infidelidade a Javé, a seu Deus. A infidelidade de Deus é em si mesma um adultério espiritual. Tiago especifica que trata-se de um assunto que envolve homens e mulheres. Quando fala sobre adultério e adúlteros na fé, não está falando aqui de homens que traem sua esposa, de esposa que trai o marido, estamos falando aqui da dimensão espiritual. Tiago chama atenção quando Israel deixava de adorar a Deus para adorar outros deuses. Ele prostituía, adulterava a sua fé. Adulterar é você colocar algo a mais em uma substância que é perfeita. Então quando você coloca algo a mais, você adultera. Então quando você coloca a sua fé, tira de Deus e coloca outra coisa no meio, você está adulterando a fé. Nós precisamos observar que isso sempre fazia Deus se afastar de Israel. E todas as vezes que Deus se afastava de Israel devido à sua idolatria, Israel perdia as pelejas. E nos dias de hoje você pode observar também que essa epístola de Tiago é muito sábia. Porque no tempo de hoje as pessoas estão trocando a adoração a Deus para adorar pessoas. Adorar pastores, adorar missionários, pregadoras, adorar lenços, adorar vassouras, adorar banho de descarrego, sal grosso, adorar rosa. Pessoas que têm se preocupado em adoração a outras coisas e colocando outras coisas nos lugares da fé, esquecendo que a adoração da igreja e que a força da igreja está no nome de Jesus Cristo, pois somente neste nome estará sobre todos os nomes. Então as pessoas que começam a adulterar a sua fé, geralmente tornam-se pessoas fracas, pessoas que não têm força de resistir ao diabo, porque botam a sua fé estabelecida em pessoas, em lideranças, em nome de igrejas, em nome de cantores. Aí quando a sua liderança, quando a pessoa que tem muita fé espiritual falha, ele perde o ânimo achando que desanimou porque a pessoa que ele mais acreditava não foi fiel. É bom que você que está assistindo esse vídeo, essa videoaula, entenda que em nenhum homem há sustentação para erguer a fé de outro. A única fé que pode ser erguida no seu coração é através do Espírito Santo.
Então, se você confirmar a sua fé em Deus, em nome de Jesus Cristo, e se enchendo do Espírito Santo, a sua fé será uma raiz forte, porque em Deus há toda a força. Fechando o nosso ponto, nosso terceiro ponto, ele fala resistindo ao inimigo. Qual é a maneira mais fácil de você resistir ao diabo? É você entender o que aconteceu com Jesus quando ele foi levado até o deserto. Jesus foi levado lá cheio do Espírito Santo. E lá ele foi tentado pelo diabo no deserto, mas ele permaneceu cheio. Jesus teve fome, mas estava cheio do Espírito Santo. Jesus sentiu sede, mas estava cheio do Espírito Santo. Uma maneira que a Epístola de Tiago ela nos dá muita força é entender que para resistir ao diabo, só estando cheio do Espírito Santo de Deus. Resistir ao diabo é você buscar a Deus em oração, em jejum e em consagração. Para resistir a ele, você tem que estar buscando o Espírito Santo. Então você que entrou no Evangelho agora, que é novo convertido, você que é jovem, você que é adolescente, você que é senhor, busque em Deus o batismo com o Espírito Santo, busque os dons celestiais, tenha a buscar a cada dia intimidade de conversar e falar com Deus, porque para resistir ao inimigo deste século, apenas aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Pois nosso segundo ponto, o terceiro ponto fala a submissão a Deus. Aquele que submete-se a Deus jamais perderá uma batalha. Pois nós vivemos no tempo de hoje as pessoas têm duplo ânimo. Um dia está forte, um dia está fraco, um dia é crente, um dia não é crente. Entra hoje, se desvia hoje. Entra e sai das igrejas e paga um preço terrível. Pois vive com uma dupla face ou com uma dupla personalidade. 6 meses tem fé em Deus, 6 meses não tem. 3 meses é crente, 3 meses não é crente. 3 meses é cristão, 3 meses não é cristão. Tem mês acredita no Buda, outro mês acredita em Osama Bin Laden. Cada mês acreditando em alguém diferente. Mas nós temos que entender que a submissão a Deus é ter a certeza como Jó teve. Jó perdeu a família, perdeu a sua propriedade, perdeu a admiração pelos amigos, perdeu os amigos, mas Jó tinha certeza de uma coisa. Ele era submisso, ele tinha submissão a Deus, e ele sempre disse que sabia em quem ele estava crendo e que o Deus dele em breve iria se levantar para lhe salvar, para lhe ajudar. Então, se você quer resistir ao diabo, lembre-se disso. Tenha cheio do Espírito Santo, seja submisso a Deus, pois a submissão a Deus é o princípio de tudo. Nossa conclusão diz assim: Tiago relaciona uma série de exortações que se praticam em conjunto, resultando na completa resistência ao inimigo da nossa alma. O Deus espera de nós é que sejamos santos como Ele é santo. Resistir ao inimigo no contexto de Tiago resume-se em cada um de nós sujeitarmos à vontade de Deus e chegamos-nos a Ele. Devemos ainda purificar as mãos e limpar o coração. Essa dependência de Deus que nos leva à vitória em Cristo. Que você possa ter, através dessa videoaula, pegado um gancho para a sua aula de domingo e colocando no coração dos seus alunos que para resistir a essas lutas é encher-se do Espírito Santo, é ser submisso a Deus e colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. É isso aí, chegamos ao final da nossa 5ª aula, na nossa lição bíblica, com o nosso tema Batalha Espiritual. Você que chegou até aqui, tem sempre visto esse vídeo, compartilhe o vídeo. Se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. E como sempre eu digo, conhecimento é a maior chave. A presença de Deus é a maior força. O enchimento com o Espírito Santo é a nossa melhor defesa. Tchau, até o próximo vídeo, até a próxima aula aqui nesse canal. Tchau, tchau.